e prego o evangelho para aquele povo, porque o pecado e a iniquidade é tão grande que cheira mal as minhas narinas. Aleluia. Aquele povo era cheio de iniquidade, precisava ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E o Senhor falou: Jonas, vai lá e prega para aquele povo. Aleluia. Porque é necessária a libertação. Aleluia, Jesus. Mas Jonas foi covarde. Assim como muitos de nós também somos covardes. Eu estou falando porque eu também fui covarde uma vez. Eu também fui covarde. Aleluia. Mas eu não esperei vir o peixe para me engolir, não. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas pegou, tentando fugir da presença do Senhor. Que ignorância dele, porque ninguém consegue fugir da presença do Senhor, porque Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Aleluia. Muitas vezes a gente é ignorante, a gente quer fugir daquilo que Deus tem colocado para nós fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aquele jovem pegou, desceu a Jope e comprou uma passagem para ir para Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. Aleluia. E ali chegando naquele navio, aleluia, Jesus, sobreveio uma grande tempestade naquele mar. Oh, Jesus, é maravilhoso, oh Deus. E ele pensando que ele, Jesus tinha esquecido dele. Ele pensando que ele, Jesus ia pensar: eu não vou encontrar ele mais não, mas ninguém consegue fugir da presença de Deus. Irmão, acredite, quando você tem um chamado na sua vida, não adianta você correr para um lado para o outro. Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar, não importa em qual barco você esteja navegando. Ele vai te achar no fundinho. Lá no fundinho daquele porão, Ele vai te encontrar. Glória a Deus. Com Jonas não, aleluia. Aleluia, Jesus. E Jonas ali viu que aquele, aleluia, Jesus, ó Deus, que cada um ali começou a clamar pelo Deus dele. Glória a Deus. Aleluia. E aí o comandante daquele navio falou: olha, aleluia, essa tempestade é muito grande. Oh, Jesus, nós não vamos suportar se nós não clamarmos ao nosso Deus. E cada um ali adorava um Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali Jonas se retirou do meio deles. Glória a Jesus. E desceu para o porão, bem lá no fundinho do navio, pensando que ninguém ia encontrar ele. E é assim, às vezes, a gente quer fugir. A gente quer ficar num lugar em que ninguém vai nos encontrar. Aleluia. Queremos fugir das coisas que Deus tem planejado para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, e aí ele fugiu. Ele dormiu um sono profundo. A Bíblia vai dizer que ele e Jonas dormiu um sono profundo. Creio eu que Deus, na permissão de Deus, claro, fez com que ele dormisse aquele sono profundo. E aí aqueles homens clamando aos seus deuses, clamando aos seus deuses, e o mar continuava mais forte ainda. Aquela tempestade vinha sobre aquele barco, aquele navio. Oh, aleluia. E o comandante viu que ali não ia resolver com ele, tá? Mas a gente não está conseguindo. Cada um está clamando ao seu Deus e nada está acontecendo, o mar está ficando mais forte. O que é isso? Mas eles não adoravam o Deus que nós servíamos, não. Eles adoravam outros deuses, porque o Cristo seria adorasse o nosso Deus. Aquela tempestade ia cessar rapidamente. Glória a Jesus. Porque assim, quando nós estamos passando por luta, aleluia, ali nós nos olhamos, clamamos a Deus, Deus responde. Pode passar um mês, uma semana, 2 meses, um ano, mas Ele vai responder. E aqueles homens, aqueles deuses não responder, porque é o mesmo Senhor que está mandando a tempestade, é o mesmo que poderia acalmar. Os deuses dele não conseguiam acalmar. E muitos aí adoram deuses, aleluia, deuses de barro, deuses de pedra, que não tem poder algum, não tem poder algum contra nada. Só o Senhor dos Senhores tem poder. Aleluia. E ali aqueles não está resolvendo. E aquele
navio começou pra lá e pra cá. E tinham bastante bagagens ali. Aleluia. Aí aqueles homens decidiram pegar aquelas bagagens jogando no mar. E Jonas dormiu no sono profundo. Não sabia de nada que estava ocorrendo. Aquele mar ficando mais forte. Aqueles homens desesperados. Aleluia. Glória a Deus. E aí começou a jogar aquelas bagagens no mar para ver se resolvia alguma coisa, tirar aquele peso. E eu quero te perguntar nessa noite: qual o peso que tem te afastado da presença do Senhor? Qual é a bagagem que você tem que deixar para servir ao Senhor nessa noite? O que você tem que jogar nesse mar para você servir a Deus? O que está te atrapalhando nesta terra? Porque você não sabe. Às vezes nós pegamos a luta com nossas próprias mãos. E é verdade. Eu creio que se Jonas não fosse desobediente, ele ia passar a luta que ele ia passar lá na frente. Ele pegou aquela luta com as próprias mãos dele. E assim, às vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente fala: não, Senhor, agora não, Deus, estou muito atarefada. Porque assim que aconteceu comigo, eu falava assim. Meu esposo chegava bem assim para mim e falava bem assim: ó, pastor, eu vou botar você para pregar hoje, irmão. Ela passa de dentro de casa. Eu não vou pregar, não quero pregar. Deus não falou no tempo certo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. É verdade. Eclesiastes vai falar. Tudo é no tempo de Deus. Mas às vezes nós mesmos retardamos o tempo de Deus. Deus determina um tempo na nossa vida. E a gente vai retardando esse tempo, não, tudo é no tempo de Deus. Ei, Deus está te mostrando hoje, é seu tempo. Seu tempo está chegando, está acabando. Aleluia. Glória a Jesus. E aí Jonas fugiu da presença do Senhor. Glórias a Deus. E Deus é tão misericordioso. Aleluia. Deus é maravilhoso, mas Ele não é bobo não, viu? Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus não é bobo, Deus não é bobo. Aleluia, glória a Deus. Não fique você pensando que Deus não está te vendo, está se escondendo. Ei, Deus vai te achar hoje, viu? Aleluia. Ele está te procurando, não importa o porão que você esteja, não importa se você está dormindo no sono profundo, que Deus vai te acordar hoje. Ele vai te acordar nesse sono profundo e vai te mostrar que Ele é Deus. Ele pode, Ele sabe de tudo. Aleluia. E aí eles jogaram aquelas bagagens no mar e mesmo assim não estava adiantando. E ali na hora que pegaram aquelas bagagens, eles viram Jonas dormindo ali, um sono profundo. E ali acordaram: ei, quem é tu? Jonas falou. Ele perguntou: qual Deus que você serve? Qual Deus que você serve? De onde você vem? Jonas levantou e falou: ei, eu sou hebreu, eu sigo o Senhor dos senhores, o Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Aquele comandante começou a entender tudo. Ele começou a entender: calma aí, nós estamos orando, pedindo a nossos deuses, que calma esse mal, e ele estava dormindo. Ele serve o Senhor dos senhores. Aleluia. Eles serviam o Senhor dos senhores porque eles sabem, porque é Deus que pode tudo. Os seus eles não podiam nada, eles serviam o nosso Deus. E ali resolveram jogar Jonas no mar. Oh, Jesus. Aleluia. E ali Jonas caiu naquele mar. Creio que ele pensou, com as minhas palavras: meu Deus, o que eu fiz? Fui desobediente. Olhei para trás, fugi da tua presença. Agora eu estou aqui nesse mar, nessa turbulência, nesse vento. Senhor, o que vai acontecer comigo? Ele pensou. E assim somos nós quando estamos fora da presença do Senhor. Por mais que a gente esteja fora da presença do Senhor, quando vem uma notícia, a gente pensa logo em quem? No papai lá de cima. A gente pensa logo nele. A gente não pensa em vizinho, não pensa em mãe, não pensa em pai. Você mesmo você fora da presença, você fala: Senhor, me ajuda. Porque você sabe que é Ele que pode tudo, Ele que faz tudo, Ele que permite tudo. Aleluia.
E ali Jonas naquele grande mar. Deus ainda teve misericórdia dele. Aleluia. Deus enviou um grande peixe e engoliu Jonas. Aí você vai pensar, qual a segunda chance que Deus deu para ele? Se mandou o peixe e o peixe engoliu ele. Aleluia. Aí eu vou te falar, meu irmão. Ali Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe, todo mundo sabe. Aleluia. Mas ali Deus estava trabalhando no coração dele. Estava esperando que ele se humilhasse, que ele pedisse perdão. Senhor, me perdoa pela minha desobediência. Me perdoa se eu fiquei fora da tua presença. Eu tentei fugir daquilo que o Senhor colocou para mim fazer. Não foi para você, mas foi para mim fazer. Irmão, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos para você fazer, não é eu que vou fazer, não é a irmã Vanessa, não é a irmã Ana que vai fazer. É para você fazer. Aleluia. Glória a Deus. E ali já aqueles 3 dias na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites ali. Terceiro dia ele começou a clamar ao Senhor. Porque no primeiro o coração dele estava endurecido. E é assim com nós. Assim acontece comigo, com você. Muitas vezes Deus está falando conosco, coloca a gente numa prova. Mas Ele está testando. Vamos ver até onde ela vai aguentar, até onde ela vai me clamar. Vamos ver qual é a hora que ela vai me clamar. Porque quando ela me clamar, eu vou responder. Porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Aleluia. E ali, Jonas, no segundo dia também, coração endurecido. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar.